Olá, gente, aqui é Fábio e vamos à nossa aula de história dessa semana, cujo o título é Sociedade e Natureza. Temos aqui um texto que diz assim: desde a constituição das primeiras sociedades e o surgimento das primeiras civilizações, observa-se a existência de uma intensa e nem sempre equilibrada relação entre sociedade e natureza. Essa relação diz respeito às formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural e utilizam-se deste para o seu desenvolvimento. Além do mais, diz respeito também à forma pela qual as composições naturais, seres vivos, relevo, clima e recursos naturais interferem nas dinâmicas sociais. Por esse motivo, é importante entender a complexidade com que se estabelece a interação entre natureza e ação humana, pois mesmo com a evolução dos diferentes instrumentos tecnológicos e das formas de construção da sociedade, a utilização e transformação dos elementos naturais continuam sendo de fundamental relevância. Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos, que eram nômades, utilizavam-se da natureza como habitat e também para a extração de alimentos. Com o passar do tempo, a constituição da agricultura no período neolítico possibilitou a instalação fixa das primeiras sociedades e, por extensão, o desenvolvimento de diferentes civilizações. Isso foi possível graças à evolução ocorrida nas técnicas e nos instrumentos técnicos que permitiram o cultivo e a administração dos elementos naturais. Com o tempo, as sociedades tornaram-se cada vez mais desenvolvidas e, consequentemente, produziram transformações cada vez mais avançadas em seus sistemas de técnicas, gerando um maior poder de construção e transformação do espaço geográfico e os consequentes impactos sobre a natureza. Portanto, a influência da ação humana sobre a dinâmica natural tornou-se gradativamente mais complexa. Essa influência acontece de muitas formas e perspectivas, como é o caso das consequências geradas pelo desmatamento, retirada dos recursos do solo, a alteração das formas de relevo para o cultivo, umas técnicas de terraceamento desenvolvidas pelos astecas, etc. Após o século XVIII, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, podemos dizer que os impactos da sociedade sobre o meio natural intensificaram-se de maneira jamais vista, propiciando uma união de fatores que levou ao aceleramento da geração de impactos ambientais. Mas é preciso considerar que a natureza também gera impactos sobre a sociedade. Essa perspectiva é de necessária contribuição para que não se considere o espaço natural como um meio estático, passivo, sem ação. Um exemplo mais evidente disso envolve os desastres naturais, como a passagem de um forte ciclone sobre a cidade ou a ocorrência de um intenso terremoto. Essas são apenas algumas das muitas formas com que a natureza pode gerar mudanças no espaço geográfico e na constituição das ações humanas. Em muitas abordagens, considera-se que há uma interação muitas vezes caótica e até reativa entre natureza e a sociedade. Desse ponto de vista, entende-se que os impactos gerados sobre a natureza reverberam, cedo ou tarde, em impactos gerados na natureza sobre a sociedade. Um exemplo seria o aquecimento global, fruto da poluição e da degradação ambiental, embora no meio científico essa teoria não seja um consenso. Portanto, é preciso considerar que, independente da forma como se estabelece essa complexa relação entre natureza e sociedade, é preciso entender que os seres humanos precisam conservar o espaço natural, sobretudo no sentido de garantir a existência dos recursos e dos meios inerentes a eles para as sociedades futuras. A evolução das técnicas nesse interim precisa acontecer no sentido de garantir essa dinâmica. Aqui uma cidade, uma cidade relativamente de porte médio ou pequeno, e uma legenda explicando aqui que a sociedade constrói-se a partir das transformações na natureza. Pois bem, o texto trata aqui sobre as transformações que o espaço natural vem sofrendo desde o início do processo de ocupação do mundo pelas primeiras civilizações, lá no período paleolítico, desde a Idade da Pedra até nos dias atuais. É evidente que as primeiras civilizações elas tinham um relacionamento com a natureza muito mais no sentido de prover a própria existência, ao passo que as gerações que se sucederam após a Revolução Industrial,
elas têm transformado a natureza de uma maneira muito mais rápida, de uma forma muito mais caótica, de uma forma muito mais drástica. Hoje nós vemos grandes transformações no meio natural e é evidente que nós temos alguns reflexos disso no nosso dia a dia. O texto cita aí as mudanças que vêm acontecendo, como o aquecimento global, que talvez seja nada mais, nada menos do que reflexo dessa ação humana sobre a natureza. Ou seja, a gente pode afirmar que as sociedades atuais elas transformam a natureza numa velocidade cada vez maior, e isso pode trazer reflexos no nosso futuro que talvez possam possível comprometer a existência de gerações futuras. Pensando nessa relação entre sociedade e natureza, que acontece desde o início da nossa história do mundo, desde o início da história do ser humano, né, que deve ter tido início por volta de uns 4 milhões de anos atrás, até os dias atuais, vocês vão responder o seguinte. Letra A. Como os primeiros agrupamentos humanos se relacionavam com a natureza? Letra B. Você concorda que o desenvolvimento da indústria ampliou os impactos ambientais produzidos pelo homem? Justifique. Vocês vão copiar e responder essas questões do caderno. E depois, ou mesmo antes, né, vocês vão também assistir a esse vídeo aqui que está disponível no YouTube, tá? Para ilustrar a nossa aula de hoje, tá bom? Então não deixem de assistir. Deixa eu só deixar ele editado que fica mais fácil aqui para vocês abrirem. É só clicar nesse linkzinho aqui que você já consegue abrir o nosso vídeo, tá bom? É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. E se cuidem. Grande abraço e boa noite.